Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nossos queridos e amados companheiros. Iniciamos o Evangelho com muita alegria em nossos corações, pedindo a Deus que todos tenham um bom final de semana com muita alegria junto aos seus familiares. Hoje nós vamos ler, dando continuidade ao capítulo 10, o argueiro e a trave no olho. Porque verdes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas! Tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis que podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, porquanto esses dois sentimentos anulam-se um ao outro. Efetivamente, como um homem bastante vaidoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode possuir ao mesmo tempo suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de destacar-lhe o mal que o faria sobressair? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Amado Jesus, querido Mestre, nessa manhã gloriosa, em que unimos os nossos pensamentos a tantos corações, nós te pedimos o amparo, a proteção, que as reflexões do Evangelho possam cair profundamente em nosso pensamento, auxiliando nas nossas mais íntimas mudanças. Mestre Senhor, amparai os lares de nossos irmãos, os familiares que comungam conosco nessa trajetória, o desejo de evoluir. Que possamos refletir nas lições de cada dia, trazendo para nós as grandes mudanças que a vontade operosa pode nos auxiliar. Que a paz, a alegria, a compreensão e a harmonia íntima esteja sempre conosco, Senhor. Que a sua proteção, o seu amor se faça para todos nós. Que assim seja, Jesus. Queridos irmãos, essa mensagem é uma reflexão bastante interessante, porque todos nós ainda trazemos o argueiro nos nossos olhos, a trave, e não olhamos para dentro de nós. E quando Mateus traz isso, essa reflexão para nós, por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está nos vossos olhos? Eu responderia,
devido à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Nós temos dificuldades para compreender as nossas lutas ligadas aos nossos sentimentos. E nós sabemos que Kardec até trouxe essa mensagem com um comentário bastante interessante, que um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Isso é porque nós temos muitas dificuldades ainda para fazer a leitura da nossa própria consciência. Então, antes de julgar o outro, eu precisava de olhar para dentro de mim, que seria então olhar com os olhos de um julgamento, para que eu possa ver no espelho da consciência todas as minhas dificuldades, a fim de que eu possa cada dia mais compreender que as minhas atitudes repercutem ou também representa para o outro alguma postura, alguma reverberação das nossas atitudes. Então, o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Mas para que a gente responda essa pergunta, eu preciso ter certeza das minhas atitudes mais íntimas, dos sentimentos atróficos que tanto têm nos prejudicado, trazendo para todos nós grandes dificuldades nesse segmento que é os sentimentos ainda tão desalinhados das leis de Deus. E nós, às vezes, que trazemos o argueiro num dos nossos olhos, nós, às vezes, passamos também momentos muito difíceis, mas pelo ciúme, pela inveja, o ciúme, a arrogância, muitas vezes nós não revelamos aquilo que estamos sentindo. E nós precisamos trabalhar isso, mesmo às vezes, com o nosso coração ferido, tristecido, mas isso geralmente é um fruto ou é o resultado de dos estados de ignorância e da inexperiência que vive o espírito. Então, aqui Kardec nos leva a refletir. Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. E claro que nós sabemos que essa dissimulação, ela acontece quantas vezes? Porque nós damos desculpas e nessas desculpas nós podemos perceber que as dificuldades de olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa pequenez. Então, esse modo de proceder com nosso irmão é essencialmente contrário à caridade, porque nós estamos forjando um pensamento que não é o real. E a verdadeira caridade, ela é modesta, simples, indulgente. Todas as vezes que a gente fala da caridade indulgente, a gente precisa entender que ela pede a indulgência que eu seja severa, rigorosa comigo, para depois eu levantar qualquer hipótese em relação ao outro. Então, esses estados merecem uma atenção, porque a nossa forma de proceder com o outro, com o próximo, nem sempre ela está pautada naquilo que nós chamamos de caridade. Porque a verdadeira caridade, se ela é modesta, nós também temos que pensar que existe a caridade orgulhosa, que é um contrassenso, né? Porque Jesus nos diz que nós devíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, infelizmente, ainda nós não aprendemos essa situação, pois nós temos duas situações contrárias aqui. É a caridade do amor ao próximo, como também a caridade orgulhosa, que é a caridade que vai nos mostrar a questão de sermos amorosos, é uma caridade modesta. Então, os homens vaidosos, eles muitas vezes eles dão muita importância para a sua personalidade, colocando sempre as suas qualidades em primeiro lugar. Então, nós vamos ver que é imprescindível que nós venhamos
a mudar o nosso olhar, a nossa visão, na procura de cada dia mais de melhorar a nossa forma de proceder dos relacionamentos com o nosso irmão, com o nosso próximo. E nesse esforço nós vamos ver que muitas coisas tão pequenas, que são bagatelas, nós utilizamos disso e trazemos grandes dificuldades nos nossos relacionamentos. Então, é importante que a gente possa observar que todos nós temos muito a fazer, muito. Por isso, nós precisamos pensar nessa questão que o Evangelho nos traz. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. E nós muitas vezes temos insistido em viver dentro desse painel do orgulho, da vaidade, sem reconhecer que tudo isso nos traz uma grande dificuldade, porque são vícios morais que nós estamos carregando e que impede que as nossas virtudes sejam construídas para que a gente possa, então, se libertar dessas mazelas que vivem dentro de nós. E nós podemos perceber que foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. Ora, nós sabemos que o orgulho e a vaidade, o egoísmo, são patologias do nosso espírito devido à condição dos sentimentos que vivem junto de nós. Então, isso traz uma trave nos nossos olhos. E nós podemos ver, então, que quando nós encontramos uma árvore, nos diz Emmanuel, que ela tem pequenos nódulos na madeira que não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente boa, da semente nobre. Então, não é porque temos algumas dificuldades, alguns campos escuros, que nós não podemos fazer o melhor. Nós temos que nos esforçar. Isso é a base do progresso do espírito de boa vontade, para que nós possamos sempre oferecer o que nós temos de melhor. E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando sempre com a benemerência do Senhor, que progresso nós teremos? Então, nós vamos sempre negar ao próximo a confiança, e porque se eu nego ao próximo essa confiança, eu estou negando o futuro. E todos nós podemos melhorar, todos nós podemos sentir o valor do bem em nossa vida. Então, é preciso que a gente analise bem tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu, para que a gente possa, na edificação do bem, ampliar a nossa luz e que nós estejamos sempre certos de que, agindo para o bem, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, vão se desfazer. E isso é tão importante quando nós reconhecemos o valor de cada um, tanto daquele que relaciona conosco, aquele que muitas vezes nós ainda consideramos que eles são ainda rudes ou que são tão imperfeitos, mas é preciso que a gente pense que todos nós ainda estamos no mundo de lutas e provas, expiações, mas nós que podemos melhorar, e isso é muito importante, né? Nós não podemos enxergar só a fraqueza do nosso próximo. É preciso que a gente também utilize de procedimentos divinos que estão em nós, que nós possamos também contribuir com o bem-estar do outro. E o que Jesus nos traz nesse evangelho é que nós todos precisamos acordar para a necessidade de nossa educação, em vez de que a gente venha descobrir nos outros somente aquilo que verdadeiramente somos. Porque quando nós levantamos críticas, nós estamos mostrando que o outro tem tudo aquilo que eu estou vendo, que eu tenho tudo aquilo que eu estou vendo no outro.
Então, quando Jesus nos mostra o valor do bem, o valor da caridade, que vai tirando a trave dos olhos do outro, porque Jesus não tinha nenhum argueiro, nós vamos ver que para muitos irmãos daquela época do Cristo, Maria de Magdala era uma mulher obsediada e muitas vezes até inconveniente. Mas o que aconteceu? Jesus, ao encontrar com ela, percebe a grandeza do Espírito. E então Jesus não vê as dificuldades, mas vê os valores que aquele Espírito trazia e a convida para que ela pudesse imolar e dedicar a sua vida junto àqueles que sofriam. Então nós vamos ver que mesma coisa nós vimos com Simão Pedro, que também era um discípulo cheio de fragilidades. No entanto, ele representava para Jesus um trabalho. Ele representava um companheiro que tinha não só o trabalho, mas tinha um compromisso. E o que ele faz? Ele investe nele e quando acontece as luzes do Pentecoste, para veicular-se no Evangelho de Jesus, todos aqueles que estavam, às vezes, na fase da incompreensão, Pedro foi aquele que se veste de toda a condição sai daquela condição de fraqueza e se veste na condição de um apóstolo, de um discípulo confiante. É isso que nós estamos sendo convidados, porque todos nós temos as nossas dificuldades. E nós vimos também, né, quando Jesus traz para Paulo aquela visão extraordinária, convidando-o para segui-lo, nós vamos ver também que Saulo também tinha várias dificuldades. E ele era um tirano, endurecido, criticava todos os cristãos, porque o olhar dele era esse. E à medida que ele vai compreendendo a oportunidade que Jesus lhe trazia naquele momento, as escamas, aquela situação que eram os argueiros que ele carregava, foram caindo. Então, quanto mais nós compreendemos o olhar de Jesus, maior será o significado de todas as oportunidades que nós temos na vida e durante o desenrolar de nossas necessidades. Então é preciso que todos nós ampliemos e espelhemos também no outro aquilo que nós gostaríamos de ser. Então, para isso, nós não podemos criticar-nos, mas também entender que em determinada situação o outro ainda não compreendeu o que eu já compreendi. Que nós somente podemos identificar o lado imperfeito dos nossos irmãos e não podemos mais ignorar a boa parte que ele traz. Todos nós temos um lado sombrio, mas todos nós temos algo que nos ajuda e que nós possamos, de uma vez por todas, sentirmos amparados pela misericórdia divina e não desajustados pela nossa intolerância. Que todos nós podemos trazer paz a todos aqueles que estão necessitados conosco. E jamais esqueçamos, irmãos, o olhar de Jesus, o olhar compassivo do Mestre, que muitas vezes nos olhou com os olhos do seu coração. Então, quando Jesus olha para nós, ele nos convida a sair dessa faixa escura e procurarmos o caminho de luz em que todos nós devemos nele adentrar. Deixo aqui essas reflexões, convidando a todos a observar no espelho da sua consciência e projetar para você mesmo quais são as suas dificuldades. E nesse olhar que você seja capaz de vivenciar a vontade grandiosa que está dentro de nós para que nós possamos aprender a servir e a amar e a respeitar o nosso irmão. Nesta hora, com todas as nossas dificuldades, nós recorremos à espiritualidade maior, a Jesus,
que nos transmita o passe, convidando a todos a elevar o seu pensamento e que na intimidade de cada um você possa sentir o valor desse momento e recuperar os momentos perdidos na sua existência. E que nesse instante os amigos queridos que estão conosco em nossos lares possam também fluidificar as nossas águas, enriquecendo-nos de novas energias, ampliando os propósitos que o Senhor vem nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe e que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Lutemos, queridos irmãos, para a nossa própria libertação, pois o papel grandioso da doutrina espírita é nos libertar. Que a doce paz se faça junto de nós. Que assim seja. Nós desejamos a todos um bom fim de semana, pedindo a Eurípedes e os trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade do Mundo Espiritual que agasalhe os nossos irmãos que ora conectam conosco e com o Grupo Espírita para o Evangelho desta manhã. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Que assim seja.